desempenho do intestino influencia diretamente na nossa saúde e disposição diariamente. O cuidado com o sistema digestivo faz toda a diferença e para driblar os sintomas de desconforto como prisão de ventre, é preciso investir em uma alimentação equilibrada e, claro, até evitar alguns pratos específicos. Hoje vamos saber mais sobre alimentos que ajudam no funcionamento do intestino e quem esclarece todas as dúvidas é a nutricionista Alana Grigoletto. Alana, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Falar desse problema que muita gente sofre, né, que é a prisão de ventre. Quais os alimentos que podem proporcionar a prisão de ventre? Bom, na verdade, pode ser por N motivos, né? Essa prisão, esse intestino mais preso mesmo. E tem aí doenças envolvidas, às vezes alguma medicação também, mas existem os alimentos que podem prejudicar para quem já tem o intestino mais preso, né? Ou ajudar ainda a prender mais, que é a batata inglesa, a batata doce também acaba ajudando um pouco, a banana maçã, né? Então eu sempre falo para os pacientes, cuidado porque a banana maçã em específico acaba prendendo mais, o chuchu, a maçã sem casca. Então são alguns alimentos que acabam prejudicando ainda mais para quem já tem o intestino mais preso. Ou seja, grande parte carboidrato. Sim, sim, é por falta mesmo, por ter uma quantidade diminuída, às vezes, de fibras também. Então, alguns alimentos, algumas frutas acabam prejudicando, tipo goiaba também, acaba prendendo um pouquinho mais. A goiaba a gente escuta desde quando a gente é pequenininho, né? Que a nossa mãe sempre fala, né? Evitar comer goiaba, porque é um alimento que realmente prende. Tem muita gente que reclama do pão e do leite também. Tem alguma coisa por ser intolerante? A farinha branca, na verdade, né? A farinha de trigo, a tradicional, a branca, a refinada, ela também pode sim prejudicar, tá? Se alguns alimentos podem prender o intestino, alguns podem soltar, né? Quais são esses alimentos? Tem alguns alimentos que eu chamo por laxativos, né? Então, principalmente mulheres, eu acredito que sofram mais com isso. E aí, alguns alimentos que podem ajudar é a laranja, o mamão, a alface, a aveia, linhaça, chia. Não esquecendo nunca da quantidade de água, que isso também pode interferir. Então, às vezes, se a pessoa toma pouquinha água, por mais que esteja consumindo fibra, deixa o intestino mais preso. Tem muita gente que reclama exatamente disso. Eu como certinho a alimentação, mas às vezes a água, que é tão primordial, acaba deixando de lado. Então, o certo é ingerir aquela quantidade adequada para cada organismo, né? Sim. Imagina que o nosso intestino ele é muito longo. Se eu estou consumindo fibras e não estou tomando líquido, né? O líquido que eu digo sempre é a água, na quantidade adequada, eu não consigo fazer o peristaltismo, que é descer como se fossem ondas esse bolo fecal. Então eu não consigo formar essas fezes e aí o intestino acaba ficando mais preso mesmo. A Larissa de Prudente, vou muito pouco ao banheiro e isso já faz anos. Pode ter a ver com a alimentação? Sim, com certeza. Tem algumas medicações que eu sempre falo para os pacientes, no geral, tomar cuidado, né? Antibiótico, anti-inflamatório, acabam prendendo bastante. Então, depois tomar cuidado com o consumo mesmo, melhorar a alimentação. Mas, às vezes, se você não está tendo uma alimentação adequada, um consumo bom de fibras e líquido, melhore isso. É a primeira coisa. Vamos falar das 4 refeições básicas, né? Café da manhã, 3 no caso. Café da manhã, almoço e janta, né? Mas, gente, é bom colocar um lanche da tarde também, porque o intervalo do almoço à janta é bem grande, É grande, né? é grande. Então, eu sempre falo 4 refeições básicas no dia. O que comer em cada refeição para poder ter um intestino mais solto? Eu sempre falo assim, que o legal seria o nosso intestino funcionar todos os dias, ou no máximo dia sim, dia não, né? Que a gente come todos os dias. Esse é o limite, dia sim, dia não. Isso, dia sim, dia não. Então, sempre coloque essas frutas, por exemplo, mamão no café da manhã, uma fatia de mamão, né? Uma colher de sopa de aveia, ou uma colher de sopa de chia também, para a gente aumentar a quantidade de fibras. No almoço e no jantar, sempre comer uma porção de legumes, uma porção de salada e ainda finalizar uma porção, às vezes,
vezes de uma fruta, então uma fatia novamente de mamão, ou se não uma laranja, né? Ou uma ameixa, kiwi, que eles também ajudam no funcionamento do intestino. A banana é muito boa, então ela poderia ficar no lanche da tarde, né? Com uma colher de aveia, com uma fonte de fibras. Então, tem vários alimentos que eu consigo ir diversificando, tá? A maioria de legumes, de verduras, acabam soltando o intestino se consumir água. Tem muita gente que gosta de jantar e jantar bem, digamos assim, né? À noite é bom evitar comidas mais pesadas, comidas que a gente vai ter uma demora para fazer a digestão. Sim. A carne vermelha, na verdade, eu sempre peço para não consumir no período noturno, porque a gente demora mais tempo para fazer essa digestão, essa absorção, né, dos nutrientes. Então pode acabar atrapalhando um pouco, sendo uma refeição mais pesada. Então substituir às vezes por uma carne branca, um ovo mexido, um omelete, né? E deixar alguns alimentos de lado, mais pesados, farináceos. O arroz integral é uma boa fonte de fibras também para colocar aí para um funcionamento melhor do intestino. Então, são alimentos legais para a gente estar colocando tanto no almoço quanto no jantar. E consumindo com moderação aí a carne vermelha, que ajuda também a prender bastante, ainda mais se assada. No caso, quem tem o intestino preso, trocar as comidas... As preparações. No caso, trocar e optar pelo integral, o arroz integral, o pão integral. Sim, pela quantidade, o acréscimo mesmo das fibras é bem legal que a gente substitua. Tem mais pergunta aqui, a Maria Lourdes de Bauru. A forma de preparo dos alimentos influencia? Influencia, por exemplo, a cenoura cozida, ela acaba prendendo um pouco mais o intestino, tá? Mas assim, sempre preferi também os alimentos com casca, quando possíveis, que é onde tem mais fibra e ajuda no funcionamento intestinal. Então, vou cozinhar uma batata que costuma prender o meu intestino, então eu vou fazer com casca por ter mais fibras. A casca do alimento tem mais fibra? Sim. Então, é legal, por exemplo, do kiwi, que todo mundo acaba tirando aquela casquinha, né? Higienizar bem, com uma buchinha, lavar bem e consumir com a casca. Esses dias a gente tinha falado do kiwi, né? A gente trouxe... E a gente até teve essa discussão, porque a Natália falou comer o kiwi com a casca. Eu falei, gente, mas como é que a gente come kiwi com a casca? Então, dá para comer o kiwi com a casca? Dá, com certeza. É onde tem mais fibra nos alimentos. E tem muitos nutrientes, então vitaminas, minerais na casca. Higieniza bem. Natália, vou te ouvir mais, tá? Mas eu não sei se eu conseguiria comer o kiwi com a casca, não. A batata eu gosto de fazer ela assada e eu asso com casca, né? Lavo ela certinho ali, põe para assar. Que eu particularmente gosto muito de batata assada, né? E gosto de comer ela com a casca. Agora o kiwi eu acho que eu deixo ele passar. Testa ele, me conta então. Vou deixar passar. Alice de Oswaldo Cruz, o que são probióticos? São, na verdade, a gente tem as bactérias boas e ruins no nosso intestino, né? Então, qualquer coisa matam as bactérias boas. Que são os probióticos. Exatamente. E as ruins predominam. Então, por isso que de tempos em tempos é legal a gente suplementar, consumir esses probióticos, que são os famosos lactobacilos, né? Então, a gente... Iogurte tem bastante? Tem no iogurte, no kefir, são fontes naturais. Mas dá pra gente comprar na farmácia também, ou mandar manipular. Esses iogurtes que a gente compra no supermercado, que tem lá, que falam que tem probiótico, é uma boa também? É uma boa, mas cuidado que a maioria das opções tem muito açúcar na composição. E aí o açúcar acaba matando os probióticos. Então é legal um iogurte natural, que ele é fermentado ali, tem o kefir. Quando a gente fala iogurte natural, aquele de 2 ingredientes, exato, né? Que é o leite e o leite e os probióticos, na verdade, que vão fermentar ali, que você inclusive consegue fazer em casa também. É só o leite mesmo, pode ser o desnatado ou integral, e um copinho de iogurte natural. Eu, particularmente, eu não gosto muito do azedo, eu gosto de adoçar. Colocar uma colher de mel ali, colocar uma granola,
vou ajudar, vou estar ajudando o meu intestino? Sim, mas dependendo do objetivo do paciente em si, seria interessante, às vezes, a gente substituir o mel por uma fruta, tá colocando, pode ser uma fruta batida, pode ser uma fruta em pedaços, uma fruta mais amassadinha também, colocar um pouquinho da granola sem açúcar, ou de aveia, ou chia também, para consumo. O ideal é sempre procurar um nutricionista, um profissional, para não fazer nenhuma besteira, não comer nem nada que possa prejudicar ainda mais, né, Alana? Exato, Obrigada pela sua participação, uma boa tarde aqui, Boa tarde, obrigada. Bom, a gente